Graça e paz, Shalom. Eu quero trazer uma mensagem hoje que está no livro de Hebreus, capítulo 12, no verso 13. O tema dessa mensagem é a disciplina e a bondade de Deus. É um pouquinho extensa, mas eu vou ler e eu quero que você, que vai estar me ouvindo, acompanhe na sua Bíblia. É muito importante que você acompanhe todo pregador quando for pregar. É que você pegue a sua Bíblia e você vai acompanhando o que ele está falando, porque assim você vai aprendendo o que Deus quer falar com você. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Glória a Deus por esta palavra. Louvado seja Deus que está sempre nos ensinando, nos exortando. Eu tenho visto e ouvido, eu tenho escutado muito esses dias, pessoas dizendo que Deus tem castigado a terra. Na verdade, eu não vejo Deus castigando a terra. Eu vejo Deus nos chamando para uma aproximação. Eu vejo Deus despertando o povo para aqueles que não conhecem, conhecê-lo, para aqueles que conhecem, se aproximar mais dele ainda, ter mais vida, mais intimidade com ele. Então eu tenho visto assim, esse é o meu ver. Então, e aqui na palavra, Paulo está falando para nós que nós estamos rodeados de testemunhas, de tão grande nuvem de testemunha. E ele fala, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado. Quantas coisas têm nos atrapalhado? Quantos pecados nós temos visto, nós temos vivenciado? Quantas aberrações nós temos visto aí a todos os momentos? Pessoas que não têm um pingo de temor de Deus. Pessoas que querem viver da maneira que elas acham que está correto, que elas acham que é bom,
que elas acham que elas são livres para viver dessa forma. É bem verdade que Deus nos deu o direito de escolher como nós queremos viver. Mas Deus, Ele nos ama tanto, tanto, e por nos amar tanto, Ele enviou o Senhor Jesus para nos salvar. Ele amou o mundo de tal maneira, diz João 3,16, que Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não perecer é sofrimento eterno. Muitas pessoas pensam que perecer é só um sofrimento aqui na terra e que depois que morreu acabou tudo. Não. Quando nós partirmos dessa vida aqui para melhor, nós devemos entender que nós temos uma vida na eternidade. E essa vida, ela pode ser uma vida abundante também na eternidade, como ela pode ser uma vida de tormentos na eternidade. Então Paulo está nos advertindo a tirar da nossa vida tudo que está o contrário à vontade de Deus do nosso redor. Nós não devemos ter ao nosso redor coisas que nos levam a afastar de Deus, mas sim aquilo que nos aproxima de Deus. E aqui ele está falando das coisas que atrapalham a nossa vida espiritual. Ele está falando do pecado. Aí ele está dizendo do pecado que nos envolve. E aí ele diz: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Deus tem um propósito para a nossa vida e nós não podemos desprezar esse propósito. Então, Paulo está falando que nós temos que ter os olhos fitos em Jesus. E como nós percebemos se os nossos olhos estão realmente fitos em Jesus? Se os nossos olhos estão focados em Jesus? É na nossa maneira de viver, é na nossa maneira de agir no nosso dia a dia. Porque todos os dias nós temos que estar olhando para o alvo, que é Cristo. Todos os dias nós temos que estar caminhando com Cristo. Ele nos ensina isso claramente, porque foi para isso que Ele foi na cruz do Calvário. Ele foi à cruz para nos salvar, porque nós éramos totalmente mortos em nossos pecados, em nossos delitos. Então nós estávamos totalmente mortos espiritualmente. Então quando os nossos olhos se abriram para o Senhor Jesus e nós o confessamos como nosso único, suficiente Senhor e Salvador, os nossos olhos foram abertos através da obra do Espírito Santo na nossa vida. Então aqui nesse capítulo, Paulo está falando também que Jesus, ele suportou a cruz, ele desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus, desprezando a vergonha e a humilhação, porque Jesus, ele foi totalmente exposto naquela cruz. Jesus, ele foi humilhado, ele foi colocado ali naquela cruz de uma maneira mais desprezível que pode acontecer com o ser humano. Maltrataram Jesus de uma forma terrível, terrível. Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas misérias. Jesus foi exposto nu naquela cruz. E depois que Jesus venceu tudo, Paulo está dizendo que ele assentou-se à direita do trono de Deus. Então Jesus está sentado à direita de Deus Pai. E ele está dizendo no verso 3: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores. Jesus, ele suportou toda a oposição contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Então Jesus, ele suportou tudo de ruim que era para nós naquela cruz, porque aquele castigo era para nós. E está escrito que o castigo que foi sobre ele, hoje, através desse castigo, nós temos a paz. E vejam bem, Paulo está dizendo o seguinte: ele suportou tudo isso para que nós não venhamos nos cansar e nem nos desanimar, nos cansar de viver uma vida de acordo com o que Deus quer para nós. Muitas pessoas, elas se desanimam diante da adversidade.
elas se desanimam diante das lutas. Eu vou compartilhar com vocês que eu enfrentei muitas lutas. Eu enfrentei lutas enormes na minha vida conjugal. Eu enfrentei lutas enormes na minha vida de família, com a minha vida familiar, com o meu povo, com os meus familiares. Eu enfrentei lutas enormes com a minha mãe, com a saúde da minha mãe. Eu enfrentei lutas enormes com meu marido que teve depressão. Eu enfrentei lutas enormes com a minha irmã que teve câncer. Em cada situação que eu enfrentava, em cada situação dessas que eu passei, mais e mais eu fui para os pés do Senhor Jesus. Em cada momento da minha vida, ali, desses momentos de lutas, de adversidade, foram momentos para mais eu me afastar de tudo que era mundano, de tudo quanto é tipo de pecado, e me voltar mais para Deus e para a sua palavra, e ainda ser grata a cada momento por tudo que Jesus fez pela minha vida e pela minha família, pela obra da cruz que Ele executou por mim, pela minha casa, pelo meu povo e por toda a humanidade. Então, nós não podemos desanimar diante das adversidades. Nós devemos sim cada vez mais nos render ao senhorio de Jesus, ir para os pés de Jesus, porque em Jesus nós vamos encontrar o nosso conforto, o nosso consolo, nós vamos encontrar alegria e paz mesmo diante das adversidades. E aqui no verso 4, ele fala na luta contra o pecado. Paulo também, como filho de Deus, ele teve que lutar contra o pecado. E ele conhecia também o que era uma vida de pecado. Ele sabia o que era uma vida de pecado, porque ele também reconheceu que ele, mesmo sendo um homem instruído na lei, ele reconheceu que ele precisava do Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador e Senhor. Então, ele fala para nós, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Paulo está dizendo que nós não tivemos que derramar o nosso sangue, mas que nós podemos resistir ao pecado, através da obra gloriosa que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Então, através do Espírito de Deus, do Espírito de Jesus em nós temos condição e temos força de Jesus para rejeitarmos todo tipo de pecado. E nós não tivemos que derramar esse sangue. Paulo está dizendo que o Senhor Jesus, sim, Ele derramou esse sangue por nós. Então ele fala assim, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como filho. O Senhor sempre tem uma palavra de ânimo para nós. Independente de qualquer situação que nós estejamos passando, Ele sempre tem uma palavra de poder, uma palavra que vai dar ânimo para as nossas vidas. Eu fico muito triste com crentes que quando se deparam com uma situação difícil, eles usam palavras negativas, palavras de desânimo e não palavras de ânimo de fé. E eu tenho visto muitos crentes com medo, apavorados, crentes desesperados, sabe? Eu vejo assim, que Deus, Ele não nos deu espírito de medo, mas Deus nos deu espírito de coragem. E independente de qualquer situação, ainda que o medo venha bater a nossa porta, ainda que o medo queira assombrar a tua vida, você tem que se levantar como um valente, como uma valente guerreira de Cristo. E não aceitar a derrota, não aceitar as mentiras de Satanás, porque Satanás, ele quer impor na nossa mente um espírito de medo para fazer com que a nossa fé se torne inoperante. E nós não podemos aceitar. Eu lutei até o último momento. Eu lutei com minha irmã durante 2 anos. Eu lutei até o último momento, até o último suspiro de vida dela.
Eu entreguei ela ao Senhor. Eu confiei a vida dela nas mãos do Senhor. Eu orava com ela todo momento, quando ela me pedia, quando ela não me pedia, eu estava orando com ela e por ela. E a todo momento eu fiquei buscando o Senhor e declarando a palavra do Senhor, até o momento que ela partiu. E eu creio que ela partiu no Senhor. Agora eu não vou ser uma pessoa rebelde e culpar o Senhor, como muitas pessoas culpam o Senhor pelos aborrecimentos, pelas lutas, pelas adversidades, pelas as situações contrárias que elas enfrentam na vida. Elas culpam o Senhor. Elas agem de uma maneira rebelde com o Senhor. Tipo, Deus não me ama, por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu isso? Por que isso não podia acontecer? E elas ficam questionando o Senhor de uma forma até mesmo muito ingrata. Muito ingrata. Porque na verdade não tem uma vida de intimidade com o Senhor. Na verdade, a palavra de Deus fala que o Senhor a ninguém tenta. E Ele fala, não diga, para nós não dizermos que o Senhor nos tenta. O Senhor não nos tenta. Não diga que o Senhor nos tenta. Ele fala para nós. Então nós, como filhos de Deus, não podemos ficar falando que somos tentados pelo Senhor, porque o Senhor a ninguém tenta. Então, muitos pais, quando vai corrigir seus filhos com a vara ou com um método, que eles usam aí, um castigo ou palavras duras, os filhos às vezes ficam magoados com seus pais. Mas lá na frente eles vão ver que os seus pais tiveram aquelas atitudes porque eles amam os seus filhos. Então, o castigo, a disciplina, ela é dolorosa. Eu já apanhei dos meus pais. E já teve um momento que eu achei que meu pai foi muito justo comigo. Já teve um momento que eu achei que a minha mãe foi injusta comigo. Mas eles forjaram o meu caráter. Eles me disciplinaram. Eles me ensinaram que eu tinha que aprender sobre a viver debaixo de autoridade. Eles me ensinaram que eles eram autoridade sobre a minha vida. Eles me ensinaram a viver em obediência. Eles me ensinaram a respeitar as pessoas, a respeitar os mais velhos, como tratar os mais velhos. Então, todas as vezes que eu tive uma correção dos meus pais, eu vi que eles estavam trabalhando para o meu desenvolvimento como pessoa, para o meu crescimento. Eles estavam trabalhando para que eu não fosse uma pessoa ruim, uma pessoa despreparada, uma pessoa desqualificada, uma pessoa desrespeitosa, uma pessoa que não soubesse lidar com as situações da vida. Eles estavam me preparando para enfrentar a vida, para enfrentar o mundo. Então, a disciplina do Senhor, ela para nós parece dura, parece difícil. Mas quando nós submetemos, quando nós nos humilhamos na presença do Senhor e aceitamos essa disciplina, e Ele fala para nós não ficarmos magoados, e também Ele fala para nós recebermos as dificuldades, as lutas, as adversidades, as provações, Ele fala para nós recebermos como disciplina, porque Ele nos trata como filhos. Então nós temos que entender que Deus, Ele nos ama e Ele nos trata como filhos. E como seus filhos, e Ele como nosso Pai, Ele tem autoridade e Ele tem todo o direito de nos corrigir, de nos disciplinar. Agora, quando as pessoas começam a questionar, as pessoas começam a blasfemar, porque tem pessoas que blasfemam contra Deus, tem pessoas que são ingratas, tem pessoas que são rebeldes, tem pessoas que não se humilham, tem pessoas que até falam mal de Deus,
outros dizem não acreditar na existência dele, e assim ele é por diante. Tantas coisas a gente ouve absurdas. E também tem aquelas pessoas que não têm temor, elas vivem uma vida de tamanha imoralidade, de tamanho pecado, e tudo isso vai acarretando maldição para a vida delas. E Deus, ele permite situações para, como eu falei, para nos aproximar dele. Porque Deus ama o rebelde. Deus ama a pessoa que não acredita nele, Deus ama. Deus ama aqueles que estão aí praticando, fazendo tantas coisas feias como vocês viram aí no carnaval. Deus ama aquelas pessoas. A Bíblia diz que Deus ama o mais vil pecador. Deus não ama o pecado. Então, o que Deus faz? Porque Ele ama tanto, tanto, tanto. O que Ele faz? Ele permite situações. Ele permite situações que vêm nos abalar, vêm mexer com as nossas vidas, vem mexer com a nossa estrutura. Ele permite situações que vêm mexer com a nossa estrutura, no geral. Vocês viram que essa situação que nós estamos vivendo agora, né, tanto política, como econômica, como questão de saúde, de todos os países que estão passando por essa situação, o povo eles estão todos apavorados. Então, com tudo isso, fez com que tudo isso, as pessoas se voltassem mais para Deus, se voltassem mais para buscar a Deus. Então eu creio que isso não é uma punição, como muitas pessoas estão pensando, mas eu creio que é uma forma de Deus nos disciplinar os seus filhos a estar mais voltado para buscar a face dele, a disciplinar seus filhos a estarem mais voltados para olhar para o alvo, que é Cristo, e entender que nós aqui nessa terra estamos de passagem, que nós somos cidadãos dos céus. Nós fomos chamados para sermos cidadãos dos céus. Nós estamos aqui por um determinado tempo, mas que esse tempo seja um tempo aproveitoso para que nós tenhamos vida com Deus, porque a eternidade para nós, ela não começa após morte, ela começa com a vida, ela começa no tempo que Deus deu para nós vivermos aqui. Nós não vamos conhecer Jesus, não, mas eu vou conhecer Jesus lá quando eu estiver lá no céu. Deus nos deu a oportunidade de conhecer Jesus aqui, agora. Nós temos que conhecer Jesus antes, porque sem conhecer Jesus, não vai entrar no céu. Ninguém vai ter entrada no céu se não tiver a ficha, a senha. E a senha para nós, que somos cidadãos dos céus, é o Senhor Jesus. Hoje aqui na terra nós temos senha para tudo, né? Senha para telefone, senha para banco, senha para e-mail. Nós vivemos no mundo das senhas. E eu quero dizer para vocês que vão me ouvir, a senha para ter vida eterna no céu é o Senhor Jesus. A senha é você passar pela obra da cruz, é você ter Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Essa é a senha para ser verdadeiramente um cidadão dos céus. Então Deus, Ele disciplina os seus filhos como um pai que ama. E olha que Deus nos ama muito mais do que os nossos pais. Por mais que você ame seus pais, por mais que seus pais te amem, Deus nos ama muito mais, porque Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Ele enviou Jesus para ir à cruz no nosso lugar, porque Ele nos ama. E Jesus não foi à cruz como covarde, não. Jesus não foi à cruz gritando, chorando, desesperado, não. Paulo está dizendo que Ele suportou a oposição dos pecadores. Ele suportou tudo
toda oposição contra ele. E Paulo falou assim, e ele, pela alegria que lhe fora proposta, ele veio cumprir uma missão designada pelo Pai. Ele aceitou essa proposta de ir à cruz no nosso lugar com alegria. Com alegria. Eu fiquei, meu Deus, Jesus não foi à cruz angustiado, triste, embora lá no Getsemane ele suor de sangue, ele ficou com a alma angustiada, ele sofreu como homem ali. Mas em nenhum momento você vai encontrar na Bíblia Jesus blasfemando, Jesus reclamando. A Bíblia diz que ele foi como um cordeiro, como um cordeiro. Ele não abriu a boca para reclamar de nada. E quantas vezes nós reclamamos de tudo? Somos reclamões, murmurentos, somos ingratos, reclamamos de tudo. Jesus foi como um cordeiro mudo, ele foi lá, ele não abriu a boca para reclamar de nada. E Paulo aqui ainda nos mostra que ele fez com alegria aquilo que foi proposto para ele fazer. Sabe, queridos, nós temos que refletir muito sobre a nossa vida espiritual. E nesses dias eu tenho visto o quantos cristãos têm sido despertados para estar buscando, despertados para estar alinhando a vida deles com a vontade de Deus. E nós temos que alinhar a nossa vida com a vontade de Deus. Nós não podemos viver de qualquer jeito. Não podemos viver de qualquer jeito. Nós temos que ter a nossa vida alinhada com a vontade de Deus e com a palavra de Deus. E muitas vezes, frequentemente, as pessoas reclamam da vida, reclamam das situações, murmuram, né? Mas eu quero dizer para vocês, lá no Salmo 23 também, quando Davi escreve 23:6, quando Davi descreve assim: certamente a bondade e a benignidade me seguirão todos os dias da minha vida. Preste bem atenção. Certamente a bondade e a benignidade me seguirão todos os dias da minha vida. Ele está expressando que as bênçãos de Deus são presentes conosco todos os dias em que estivermos vivos. Mesmo diante das lutas, diante da adversidade. Que coisa gloriosa, que coisa tremenda é a palavra de Deus para nós. Então, o Senhor derrama a sua bondade todos os dias sobre nós. Todos os dias você tem a bondade do Senhor derramada sobre a sua vida. Então, aceite a disciplina do Senhor. O Senhor está chamando você, o Senhor está nos chamando para alinhar a nossa vida com a vontade dele para nós. E o que ele tem para nós é muito melhor. E tem mais, quando nós aceitamos a disciplina, quando nós somos disciplinados, nós crescemos em Deus. E quando nós crescemos em Deus, nós damos frutos, e frutos que permanecem. Porque Ele deseja de nós frutos e frutos que permaneçam. Mas eu só vou ter fruto que vai permanecer quando eu aceito o crescimento que Deus me dá. E no crescimento, nesse desenvolver desse crescimento, nós somos disciplinados. Então, Deus, Ele está tratando conosco todos os dias. Deus, Ele quer nos ensinar coisas novas. Deus quer nos ensinar como ser crentes melhores, crentes ativos na sua obra, crentes que agem na dimensão da fé, crentes que liberam a palavra de fé, a palavra profética. Você sabia que uma palavra de bênção pode mudar
toda uma situação dentro da sua casa, na sua vida, na sua família, toda uma palavra de bênção liberada através da sua boca, ela pode mudar toda uma situação contrária, pode levar a mudar o rumo da vida de uma pessoa. Então é muito importante que você submeta à vontade de Deus. E se Deus estiver usando essa situação que nós estamos vivendo nesses dias para disciplinar a sua vida, aceite de bom grado, com alegria, a disciplina do Senhor. E deixe que Ele alinhe a sua vida. E procure você também alinhar a sua vida com a vontade dEle. Não haja na vontade da sua carne. Não haja de acordo com o que o mundo tem agido. Seja diferente. Busque a face de Deus. Deus ama a tua vida. Deus quer te abençoar. Vamos agir como Davi. Olha só que coisa maravilhosa. Certamente a bondade e a benignidade me seguirão todos os dias da minha vida. Então ele está expressando que as bênçãos de Deus estão presentes conosco todos os dias das nossas vidas. Guarde essa palavra no seu coração, medite sobre ela. Deus quer fazer em você, Deus quer fazer de você, Deus quer fazer de nós pessoas que venham produzir frutos. Pare e pense, que frutos você tem produzido para Deus? Todas as pessoas que frutificam, todas as pessoas que produzem frutos para Deus, elas aceitaram e passaram pela disciplina do Senhor. Então guarde isso no seu coração, permita-se ser disciplinado pelo Senhor, porque Ele vai te usar, Ele vai te abençoar e Ele vai te usar na sua casa, na sua família, como Ele tem usado a minha vida na minha família e usado a minha vida na vida de outras pessoas. E eu disse para vocês que eu passei várias lutas, né? Na minha casa, no meu casamento, com a minha família, mas em tudo, depois que o Senhor entrou, depois que eu submeti à vontade de Deus, a minha vida foi alinhada com a vontade de Deus. Em tudo, o Senhor tem me dado a vitória. E eu posso dizer para vocês, eu tenho visto quanto Deus tem me honrado. Às vezes eu paro e choro de alegria de ver o quanto Deus tem me honrado. E também de ver o quanto Deus tem honrado o rebanho que Ele tem permitido estar comigo nesse ministério. Eu tenho visto Deus me honrar na minha casa, com meu marido, com minha filha. Eu tenho visto Deus me honrar no ministério, honrar as ovelhas. Eu tenho visto Deus honrar a minha família, os meus parentes que estão comigo. Eu tenho visto Deus honrar os meus irmãos. Eu tenho visto Deus honrar as nossas vidas, nos honrar, né? As nossas vidas em todas as áreas. Então guarda essa palavra no teu coração, aceite a disciplina do Senhor, submeta a sua vontade que é boa, agradável e perfeita, que Ele vai te honrar poderosamente. Ele vai te honrar. Eu creio que Ele já está te honrando e vai te dar ainda dupla honra. E nesta hora eu quero orar com vocês, que vai estar me ouvindo, né? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e eu te agradeço e bendigo, ó Deus, por mais um dia, por mais uma oportunidade de estar aqui. Eu sei que eu não estou sozinha, eu sei que tem anjos aqui comigo, eu sei que o teu Espírito Santo também está aqui comigo. Eu sei que hoje era para estarmos todos aqui na igreja celebrando aqueles que amam estar na tua casa, porque eu sei que tem muita gente que ama estar na tua casa. Eu sei que muita gente ama estar na tua presença, te adorando, celebrando,
ama vir aos cultos. Eu sei que tem muitos que não desprezam nenhum culto, que não desprezam nenhuma palavra, que sempre estão atentos, ó Pai. Eu sei, Pai, que tem muitos que estão alinhados com a Tua vontade e com a Tua palavra. Mas tem muitos, ó Pai, que não estão alinhados com a Tua vontade nem com a Tua palavra. E eu te peço que o Senhor os perdoe em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor trabalhe no coração de cada um deles, para que eles entendam, ó Deus, a Tua vontade sobre a vida deles, que também é boa, agradável e perfeita. Que eles entendam, Pai, que há uma necessidade de ser alinhados para que todo o propósito do Senhor se cumpra na vida deles. Por isso eu oro e te peço que o Senhor trabalhe em cada coração, de cada vida, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tira todo espírito de medo, de terror, de pânico, de síndrome do pânico, de depressão. Ó Pai, dissipa, eu te peço, no nome do Senhor Jesus, todo o mal que veio para perturbar ou para intimidar o teu povo com medo. Em nome do Senhor Jesus, porque não foi esse espírito que o Senhor nos deu, mas foi espírito de coragem, de equilíbrio, de amor, de moderação que o Senhor nos deu. Então que o Espírito Santo envolva, ó Deus, essas vidas e tira todo o medo que tem assombrado as suas casas, as suas vidas. Pai, em nome de Jesus eu oro para que eles tenham revelações, para que eles tenham entendimento profundo da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, que nenhum venha ficar com medo de ficar doente, mas que eles entendam, ó Deus, que em nome de Jesus, eles estão cobertos pelo sangue de Jesus e que nenhum mal e nem praga alguma chegará às suas casas. Eu declaro que toda ação demoníaca, que toda mensagem das trevas está dissipado na vida deles. Eu declaro, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que todos eles estão cobertos e guardados e protegidos pelos 7 derramamentos do sangue do Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, alinhe a sua vida com o Senhor, com a palavra de Deus, e você vai dar muitos frutos, você vai dar muita alegria para o Senhor e você vai ter muita honra, porque o Senhor vai te honrar. Deus te abençoe. Estou com saudade de vocês, muita saudade de vocês. Mesmo hoje eu chorei aqui na igreja de ver as cadeiras vazias e de ver o quanto Deus nos ama, quanto Deus é bom, né? E tem propiciado um meio da gente estar conectados, né? Verdade? Deus te abençoe, te guarde. Um beijo no coração.